E aí, voltando, vamos continuar aqui falando dos tipos de políticas públicas e, no caso, vamos falar da política regulatória. Bem, a regulação é o processo ou atividade em que o governo requer ou prescreve certas atividades ou comportamentos a indivíduos ou a organizações privadas ou públicas e faz isso por meio de um processo administrativo contínuo, geralmente por intermédio de agências regulatórias especialmente desenhadas. Então, gente, nos últimos anos, aí dentro do contexto político, a gente viu a criação de algumas agências públicas, por exemplo, a ANS, a ANP, a ANA, a ANAC, né? São agências que foram criadas dentro, né, de um processo administrativo contínuo, né? Elas foram desenhadas para que elas regulassem certas atividades dentro da sociedade, né? Então a gente tem a Agência Nacional de Saúde, a Agência Nacional de Petróleo, a Agência Nacional de Águas, a Agência Nacional de Aviação Civil, né? Temos outras aí, né? Várias agências que foram criadas nos últimos anos. As regulações são prescrições do governo que precisam ser cumpridas, envolvendo penalidades caso não sejam. Essas políticas trabalham com ordens e proibições, decretos e portarias, né? Cada agência emite lá o seu decreto, né? Ajustando cada atuação dela, né? Seja na saúde, no petróleo, na água, na aviação civil, enfim, né? Os efeitos referentes aos custos e benefícios não são determináveis de antemão, dependem da configuração concreta das políticas. Os impactos dessas políticas abrangem geralmente setores da economia, como a gente falou, sendo ao longo de linhas setoriais que vão se acumulando as decisões desse tipo. As políticas regulatórias têm impactos específicos e individualizados, porém, não são passíveis de desagregação quase infinita típica das distributivas. Distinguem-se das distributivas pelo fato de, a curto prazo, envolverem uma escolha direta entre quem será favorecido e quem será desfavorecido, né? Cada agência lá vai estar estipulando o seu decreto, sua portaria, e aí, de acordo com a política pública que o governo determinou, né, vai ocorrer uma mudança já a curto prazo. Embora as leis ou regulamentos sejam estabelecidos em termos gerais, o impacto das decisões regulatórias eleva diretamente os custos, reduzindo ou expandindo as alternativas de ação dos agentes individuais privados. Os custos e benefícios podem ser distribuídos de forma igual e equilibrada entre os grupos participantes de cada setor da sociedade. Do mesmo modo, como as políticas também podem atender interesses particulares mais restritos. Os processos de conflito, de consenso e de coalizão tendem a se modificar conforme a configuração específica das políticas. A arena regulatória parece ser composta de uma multiplicidade de grupos organizados em torno de relações caracterizadas por interesses que se tangenciam ou atitudes compartilhadas, né? Aqui, dentro da Agência Nacional de Águas, você tem lá todas as empresas de saneamento vinculadas a ela, né? Dos municípios, né? Sabesp, enfim. Agência Nacional de Petróleo, todas aquelas empresas que revendem, vendem, exploram o petróleo, né? Então você tem Ultragás, Liquigás, Petrobras, Shell, enfim, Total, Repsol, enfim, Petronas.
Saúde. Saúde, você tem todos aí os planos de saúde, né, que são regulados pela ANS, né, e a Agência Nacional de Aviação Civil, as empresas de aviação civil, Gol, TAM, Avianca, enfim. É possível aceitar a afirmação pluralista mais radical de que uma política governamental tende a ser um resíduo de interação de grupo em conflito, obviamente. Né? Às vezes você tem um conflito entre o cliente, né, e a empresa atuante nesse setor da sociedade. E aí, com base nesse conflito, né, o governo vai ter a participação dele, por intermédio das agências regulatórias, para criar uma política pública para a solução desse conflito. Nesse caso, a base para coalizões é inteiramente diferente da distributiva. A estrutura típica de poder na política regulatória é muito menos estável que a da distributiva, porque não tem conchavo, né? Como as coalizões se formam em torno de interesses compartilhados, elas se alteram à medida que esses interesses mudam ou que surjam conflitos entre eles. Trata-se de um padrão que combina o pluralismo com o elitismo, em que os resultados tendem a já estarem definidos previamente pela elite, né? Que controla os recursos organizacionais ou regulamentam a sociedade. Então, na verdade, na distributiva, a gente viu lá em relação ao conchavo, né, a arena política, distribuição de poder ou de renda ou do que for. Nesse tipo de política, como cada participante de setor aqui de atividade social, ele pode ter o conflito, e como eles, por exemplo, participam aqui da aviação civil, eles se tangenciam para aquele interesse, mas como são empresas tanto públicas quanto privadas, existe a livre concorrência. Então, naturalmente, os interesses eles convergem e divergem, né? Deixando uma diferença bem grande da política distributiva, do qual você distribui, ganhou apoio, estabilizou, já era. Aqui não. Aqui você tem um debate muito mais acirrado, né? E nem tanto direcionado por atores políticos. Bom, agora vamos falar da redistributiva. Cadê o panito? Vamos lá. Redistributiva. Assemelha-se a políticas regulares, no sentido de que envolvem relações entre amplas categorias de indivíduos e em que as decisões individuais precisam ser interrelacionadas. Ou seja, não podem ser atomizadas ou casuísticas, como as distributivas. São diferentes na natureza do impacto, pois atingem categorias do tipo das classes sociais ou algo próximo, como ricos e pobres ou grandes e pequenos. Constituem fatores destinados a afetar as relações de poder. Sua estrutura política parece estar muito estabilizada, virtualmente institucionalizada, devido à estabilidade e ao equilíbrio observável nas relações entre grandes segmentos ou classes no conjunto da sociedade, ou mesmo em impasses existentes. Tal estabilidade deriva de interesses compartilhados no interior de cada um desses conjuntos sociais.
ao contrário do que ocorre na arena distributiva, que é uma bagunça, como a gente falou. A redistribuição nunca haverá mais de dois lados. E esses lados serão sempre claros, estáveis e consistentes. É possível a negociação, mas apenas com a finalidade de reforçar ou suavizar o impacto da redistribuição. Por isso, as políticas redistributivas exigem um processo complexo de balanceamento de interesses conflitantes, numa escala ampla. O padrão verificado costuma ser soma zero, ou seja, para que um ator político ganhe, outro tem que perder. São políticas que atingem um maior número de pessoas e impõem perdas concretas e a curto prazo para certos grupos sociais e ganhos incertos e futuros para outros. Assim, a característica principal desse tipo de política são o conflito e a polarização que ela é capaz de gerar. Isso é absolutamente natural, uma vez que seus objetivos são o desvio e o deslocamento consciente de recursos financeiros, direitos ou valores em camadas sociais e grupos da sociedade. É a redistribuição, né? Política redistributiva é a política de redistribuição de renda, né? Que, como a gente falou na distributiva, você tira de alguém para dar para um outro alguém, né? É aquele famoso dito, né? Enquanto tem 10 pessoas sem trabalhar, ganhando, tem um trabalhando sem ganhar. Então, basicamente é isso. Bom, são exemplos de políticas redistributivas em relação a tributos, políticas sociais universais, de previdência, enfim, tem vários tipos. Bem, agora, gente, a gente vai falar não mais dos tipos de política pública, mas sim das suas fases, né? Para se gerar uma política pública, existem fases. E aí a gente vai estar estudando cada uma dessas fases maravilhosas. #SQN. Vamos lá. Liberar a lousa. Bom. Fases das políticas públicas. Cá estamos no aí. Bom, conforme Kingdom, a política pública envolve um conjunto de processos, incluindo pelo menos 1. Estabelecimento de uma agenda. 2. Especificação das alternativas a partir das quais as escolhas são feitas. 3. Uma escolha final entre essas alternativas específicas, por meio de votação no legislativo ou decisão presidencial. 4. Implementação dessa decisão. Saravia também ressalta que cada política pública passa por diversos estágios. Em cada um deles, os atores, as coalizões, os processos e as ênfases são diferentes. As etapas normalmente são consideradas no ciclo de políticas públicas como formulação, implementação e avaliação. Seria um resumo, né? Enquanto o Kim ele via como
estabelecimento de agenda, de prazos, pôr à mesa as alternativas, escolher a alternativa pelo legislativo e implementar a escolha. E o Saravia já pensa em formular a política, implementar e avaliar, coisa que o Kingdom não pensou, né, em avaliar os resultados. E aí, na verdade, o que a gente vai estar vendo aqui é um mix da ideia de um com a ideia do outro. Deve ter em vista, porém, que a divisão por etapas é uma esquematização teórica do que ocorre na prática. O processo nem sempre obedece à sequência sugerida, mas as etapas mencionadas e suas fases constitutivas geralmente estão presentes. Portanto, a separação das políticas públicas em fases é recurso mais importante para fins de análise de um fato real do processo político. Então, a formação de política pública, devido ao grande embate, conflitos, debates, conchavos, apoios e aquilo tudo que a gente falou, é uma coisa subjetiva. E quando a gente fala em fases, a gente está falando de fases determinadas em relação a uma coisa objetiva. Mas como ele falou aqui, ela falou. É questão mesmo de a gente saber que essas fases existem para poder analisar o processo, certo? Beleza. Então, a primeira fase. Formação, né, de agenda.